Boa noite. Preço da gasolina dispara no Rio Grande do Norte e registra segundo aumento em 8 dias. Nesta sexta-feira, o nosso entrevistado aqui é o deputado federal pelo PT, Fernando Mineiro. O cenário político está no ar. Boa noite para você que nos acompanha a partir de agora aqui na nossa TCM, canal 10 HD, cenário político, desta sexta-feira, chegando dia 23 de janeiro. Obrigado pela audiência, sempre conosco, a interação de todos os telespectadores nesse horário Cadeira Cativa de Mossoró, Participe conosco no Instagram, @cenário político TCM, também no nosso WhatsApp 88028941. Antes da matéria, vamos dar uma boa noite aqui ao nosso convidado, deputado federal Fernando Mineiro. Boa noite, Mineiro, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Boa noite, Tássio, e boa noite aos telespectadores, telespectadoras. Estamos aí à sua disposição. Vamos ter uma boa conversa hoje sobre política. É isso aí. Olha, o preço da gasolina disparou no Rio Grande do Norte, registrando aí o segundo aumento nos últimos 8 dias. Em Mossoró, aqui, o valor está R$ 6,59 e, assim, da possibilidade de novos reajustes ainda, podem vir por aí nos próximos dias, o que está assustando, o cidadão de modo geral. Vamos à reportagem. A Brava Energia, que controla as unidades de produção, promoveu novos reajustes nos preços dos combustíveis comercializados na refinaria Clara Camarão, em Guamaré. A unidade é responsável por suprir a parcela relevante do mercado potiguar. Em uma semana foram 2 aumentos, o primeiro no dia 15, o segundo no dia 22. No primeiro movimento, em 15 de janeiro, o preço saiu de R$ 2,41 para R$ 2,56, um aumento de 0,13 por litro. Já no segundo reajuste, na última quinta-feira, o valor subiu novamente, alcançando R$ 2,60. representando assim um acréscimo de 0,03 por litro. O último aumento dos preços na refinaria foi no dia 22, mas de acordo com o Sindipostos RN, o aumento na refinaria não significa exatamente que seja refletido nos preços nos postos. Prova disso é que na última terça-feira o preço estava em R$ 6,59 e hoje o preço segue do mesmo jeito. Juntos, os 2 aumentos elevaram em quase 18 centavos por litro a gasolina retirada em Guamaré. Vale lembrar que desde 2022 o RN figura entre os estados com uma das gasolinas mais caras do Brasil. Obrigado, Arthur, pela reportagem. Portanto, está aí, em cerca de uma semana, cerca de 18 centavos a mais, realmente encarecendo muito o custo de vida ainda mais para o moçoroense. Aproveitar a oportunidade, já vamos conversar com o Fernando Mineiro, deputado federal. Deputado, como é que o senhor, enquanto parlamentar homem público, tem acompanhado também esses sucessórios reajustes, Muito embora o presidente do Sindipostos tenha dito aí que, apesar da refinaria aumentar, não necessariamente o posto teria que também que praticar esse reajuste. É uma política realmente cada vez mais sufocante para o consumidor, a população, de modo geral, deputado Mineiro. Olha, no caso específico, Tássio, do Rio Grande do Norte, é o reflexo da privatização da refinaria Clara Camarão, No governo passado, você se lembra que foi todo um lobby para privatizar e agora o Estado está pagando o preço disso. Tem uma das gasolinas mais caras do Brasil. Não tem nenhuma justificativa, até porque o preço não da Petrobras, o governo do presidente Lula tem feito um esforço gigantesco para diminuir, para enfrentar a inflação. Não há nenhuma modificação, aumento de preço dos preços da Petrobras, mas, repito, isso aí é reflexo da privatização da refinaria Clara Camarão que aconteceu no governo passado. É um absurdo e eu espero que os órgãos de controle e defesa do consumidor tenham uma postura firme, porque tem 2 movimentos. Tem um movimento injustificável dessa refinaria para aumentar os preços e tem também o verdadeiro cartel, porque eu não acredito só
quem acredita em fantasia, que acredita que é coincidência que todos os postos, né, de uma cidade ou de uma região praticam o mesmo preço. Então, um verdadeiro cartel que temos, que não é de hoje essa questão do preço aqui dos postos de combustível com essa situação. Por exemplo, o PROCON, vamos no PROCON. O PROCON, que é um órgão vinculado ao Estado, é um braço do Isso. Estado, né? Me parece que o poder e a margem de ação do PROCON também é muito limitada. Eu acho, mas tem que fazer o seu papel, né? Tem que fazer o seu papel de fiscalização, buscar identificar, e eu espero que isso seja feito, né? O Sindipostos disse que esse aumento no preço na refinaria não é uma garantia de que o reajuste vai chegar ao consumidor, mas já chegou. Já chegou ao consumidor final. E que outros fatores influenciam o preço do combustível, sobretudo a pauta internacional, é a chamada paridade internacional no preço do barril. Veja só, tem esse debate aí, mas vou repetir aqui. Não existe aumento do preço do combustível nos postos na fonte da Petrobras, entendeu? É uma refinaria aqui privatizada que está praticando preços abusivos, que não é de agora. Tem um diferencial muito forte e impacta a vida do consumidor, né? Impacta toda a cadeia da economia do nosso estado. Uhum. Deputado Mineiro, falando agora de política, né? Como é que está o senhor? A gente ainda tem uns 3 minutos desse primeiro bloco. O deputado Mineiro vai caminhar para a sua reeleição, terceiro mandato na Câmara Federal. Animado para esse novo desafio, deputado Mineiro? Está muito animado, viu, Tássio? Muito animado, até porque eu tenho tido o privilégio, né, a honra de acompanhar as transformações que o presidente Lula tem feito lá em Brasília. Acompanhando as pautas, né, a política de transformação, de enfrentamento, por exemplo, com a questão do imposto de renda, a questão da educação, da saúde, da agricultura familiar, da cultura, todas as pautas. E tenho também, além, né, de ter participado de comissões importantíssimas na Câmara, como a comissão que trabalhou a volta do Minha Casa Minha Vida, a comissão que trabalhou a política da retomada das obras paralisadas, comissões especiais, a comissão especial da questão da energia renovável. Então, eu tenho atuado em várias áreas, a questão do meio ambiente, elegendo aí a questão da Caatinga, do enfrentamento da Caatinga com uma questão fundamental, a agricultura familiar, enfim. Além de ter feito esse trabalho, que presto contas, que viajo o Estado para conversar com as entidades, eu tenho elegido uma outra prioridade, que é enfrentar a direita, a ultradireita lá na Câmara Federal. É enfrentar o fascismo lá na Câmara Federal, que tem representações aqui do Estado. Então a gente precisa enfrentar esse povo que deixou o Brasil como deixou, que faz política com ódio, que faz política com fake news, que faz política com mentira, que faz política atacando a honra, né, das pessoas. Eles precisam ser enfrentados. Então, uma das minhas trincheiras lá na Câmara é enfrentar, né, a ultradireita, enfrentar os representantes do bolsonarismo, né, que existem ainda ali no cenário da política. Então, nós precisamos aumentar a representação na Câmara, mudar a correlação de forças, porque a sociedade elegeu o Lula, né, mas elegeu um Congresso que majoritariamente é contra o Lula, elegeu uma Câmara que é contra o Lula, que trava a ação. Então, essa eleição é muito importante para a gente analisar isso e buscar, né, uma sintonia com quem quer. Às vezes a pessoa vota até sem perceber isso. E eu acho que a experiência que nós estamos tendo mostrou para o Brasil que é preciso um Congresso alinhado com aquilo que o povo deseja e alinhado com as ações positivas do governo federal. E enfrentar, repito, a ultradireita é fundamental para a gente poder avançar, virar a página da história recente do Brasil, enfrentar aqueles que quiseram achincalhar a democracia, que atacaram a democracia, que cometeram o crime contra a democracia, que não é uma coisa menor. Então, é essa, digamos assim, a tarefa que nós temos esse ano. Fazer um bom debate sobre o que representa a Câmara Federal. Nós temos 8 representações na Câmara Federal. Então, fazer esse debate. Quem está ao lado de quem? E eu tenho certeza que a população vai querer uma Câmara Federal no Rio Grande do Norte mais alinhada, mais acompanhando, mais de mãos dadas com o presidente Lula para a gente avançar nas transformações e na reconstrução do Brasil. Olha, deputado, a nominata Brasil da Esperança, né? PT, PCdoB, PV, recentemente vocês tiveram o reforço aí do deputado estadual doutor Bernardo, né? E aí, qual é a
a projeção que se faz nessa nominata, né? Tem analista político avaliando dificuldades do PT refazer aí, aliás, a nominata fazer 3 deputados. Como é que o senhor, vocês estão vendo também internamente o quadro da nominata? Olha, eu estou muito otimista, viu? Primeiro porque eu acho que a sociedade potiguar já entendeu que é preciso ampliar a representação progressista na Câmara Federal, não é? Hoje nós temos 8 deputados e deputadas do Rio Grande do Norte e temos eu e a Natália do PT, tá certo? Então nós precisamos aumentar essa representação para ajudar o presidente Lula a realizar as mudanças, transformações, né, que o povo precisa. Não é que o PT precisa, é que o povo precisa. Então eu estou muito otimista porque eu ando muito, eu faço política, não é em 4 paredes. Eu faço política ouvindo a população, conversando com as pessoas, visitando as comunidades, dialogando, não é? E não em 4 paredes, né? E não apareço para fazer campanha, fazer política só na época da eleição. Então, eu tenho uma ação permanente da representação política, não é? E eu estou sentindo, Tássio, que tem uma mudança positiva. Eu estou convencido, né, que a população do Rio Grande do Norte vai avançar mais e já percebeu o quanto é importante, né, ter representações ao lado do povo. Né, que, por exemplo, tenha coragem de enfrentar a taxação dos super ricos, que tenha coragem de enfrentar a taxação das betes, que tenha coragem de enfrentar o crime organizado, que tenha coragem de enfrentar os privilégios. E isso é fruto e é ação e trabalho de bancadas progressistas. Então, por isso, eu penso que a representação vai aumentar, é o contrário, né? Nós temos uma chapa que está se desenhando. É óbvio que a formação da chapa vai se dar nas convenções. A mudança, quem vai estar apto, digamos assim, a participar, nós vamos ter esse quadro a partir de abril, não é? Então, até agora são conversas, né, e tal. Sim. Mas esse quadro vai ser definido. Eu estou muito otimista, né, tanto na questão federal como na questão estadual, né? Hoje nós temos 3 parlamentares do PT, temos parlamentares aliados, mas temos 3 parlamentares do PT, né, que é a Isolda, aqui de Mossoró, que é Francisco, né, que é de Parelhas, da região do Seridó, e a Divaneide, né, que tem a base maior ali em Natal. Então, nós temos 3 representações. Acredito que o PT também vai aumentar a sua representação na Assembleia Legislativa, não é? E é isso que nós vamos trabalhar, né? Porque, repito, é preciso, quando a pessoa votar, por exemplo, no Lula, está se perguntando, cara, qual é o deputado, qual é a deputada, qual é o candidato, qual é a candidata que está ao lado do Lula? Porque votar no Lula é preciso levar quem vai estar apoiando as ações do Lula. É isso que eu acho que tem uma mudança muito importante no Brasil, né? Isso é uma coisa nacional. Então, eu estou muito otimista, né? Eu acho que nós vamos aumentar a nossa representação, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Tudo bem, a gente vai falar de política ainda, porque eu quero abrir um parênteses aqui para atender o José de Arimateia, bairro Aeroporto, no nosso WhatsApp. Peça ao deputado para ele falar sobre a BR-304. Ontem o Rio Grande do Norte teve realmente, Arimateia, um dia histórico, né, principal modal rodoviário do Rio Grande do Norte, passa aí a começar o pontapé inicial da duplicação, mas o Arimateia diz o seguinte aqui, viu? Ele pondera o deputado mineiro, ele diz que louva a iniciativa, o início dos trabalhos, mas não acredita na conclusão. Isso é um sintoma, Arimateia, de muitos brasileiros, né? O histórico de governos que deixaram obras pelo meio do caminho. Mas eu vou passar a palavra para o deputado federal mineiro fazer uma exposição aí sobre essa sua pergunta, Arimateia. Obrigado pela participação. Mineiro. Olha, Arimateia, eu até compreendo, viu, Arimateia? E outros Arimateias que pensam como você, a sua desconfiança não é à toa, não é? Você tem razão, Arimateia, de estar desconfiado. Porque o que a gente viu no passado recente? Vou dar um exemplo, Arimateia, do que aconteceu na famosa reta Tabajara ali em Macaíba.
fizeram, no último governo, o governo passado, primeiro abandonaram praticamente as questões das obras. A empresa que foi contratada, inclusive, abandonou, e não teve nenhuma ação. Teve que voltar o presidente Lula para voltar os investimentos em infraestrutura no Brasil, Arimateia. E olha só, eu te recomendo, se você passar ali onde a obra está iniciando, que é em Açu, porque esse é o primeiro lote de Açu até a divisa, está lá a placa, dizendo, é uma obra de 397 milhões de reais, uma empresa que ganhou, é uma empresa, inclusive, que nos honra muito aqui do Rio Grande do Norte, que tem um portfólio sério, não é, de realização de obras, de conclusão de obras, de entrega de obras, não é, que é a CLC. O ministro Renan ontem falou para deixar muito claro, né, toda medição que chegar no governo federal, porque como é que é feito, Arimateia? A empresa executa a obra e vai recebendo de acordo com o que é feito, né? Se a empresa não fez, ela não recebe. E ontem o ministro Renan Filho deixou claro, a empresa executando, levando a medição, como chama, a obra será paga, porque essa obra está no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, que foi o esforço da governadora Fátima, viu, Arimateia? E quem está nos acompanhando, é o retrato, é a tradução, Tássio, do trabalho, né, do envolvimento, né, da firmeza, do compromisso da governadora Fátima com o nosso Estado. Né? Eu falei ontem lá e eu vou repetir, né, aqui. Ora, um trabalho como a governadora Fátima tem esse resultado, né? Coloca o patamar do Rio Grande do Norte mais elevado. Essa obra tem um impacto muito grande para o nosso Estado. Então, pode ter certeza, Arimateia, essa obra vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. Sabe por quê? Porque quem está no governo é o presidente Lula, que tem compromisso, né? E quando ele assumiu, ele convocou todos os governadores e governadores do Brasil, dizendo, indiquem 3 obras para que a gente coloque como prioridade. E Fátima não teve dúvida. As 3 obras foram, primeiro, a reta, a duplicação da 304, o Hospital Metropolitano de Natal, que já está licitado, e a conclusão da transposição de São Francisco. E todas essas obras estão em andamento, viu, Arimateia? Então, eu entendo, compreendo a sua desconfiança, mas eu quero voltar aqui, né, para a gente poder conversar sobre isso, e você vê a obra andando, e a obra vai ser concluída sim. Mais do que isso, viu, Arimateia? Ontem o ministro, além de ter garantido que o pagamento, assim que chegar às parcelas, teve mais 3 ações importantes, tá? Que as pessoas não estão talvez nem perceberam, né, digamos assim. Olha só, foi lançado o edital do 2º lote, que é lá da Reta Tabajara até Riachuelo e aí até Açu. 2º lote, edital na praça, hoje já saiu o edital. As empresas no Brasil e no mundo que quiserem concorrer vão participar desse edital. Segunda questão, a federalização da BR-104, que é uma BR que sai ali da comunidade perto de Macau, vai até Afonso Bezerra até Pedro Averino até a 304, da 304 por dentro até Cerro Corá até a BR que chega em Currais Novos, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã e pega Paraíba. Foi lançado também ontem a decisão da federalização desses trechos. Significa o quê? Significa que a parte que é do Estado já vai entrar na área no trabalho de manutenção. Foi lançado lá ontem também uma coisa fundamental, sabe o que é? Olha só, o edital para concluir a parte urbana da Reta Tabajara, que é ali em Macaíba. Então é isso, ações concretas da parceria da governadora Fátima com o presidente Lula. E lembrando, o ministro Renan Filho disse exatamente que o prazo inicial é 36 meses, mas com a redução, a previsão, a empresa também confirmou que em 2 anos, ou seja, algo em torno de 24 meses, dá para resolver esse lote aqui, Açu. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mossoró, né? Eu disse aqui, inclusive, obrigado pela participação, José Maria do Vale, presidente da Frente Integrada das Associações Comunitárias do município de Mossoró, parabenizando o trabalho do deputado mineiro. Obrigado, Zé Maria. Muitas mensagens chegando, a gente vai tentar passar o máximo possível. A gente tem 3 minutos nesse bloco. Eu disse aqui, deputado, na Rádio 95, um comentário
de que o início das obras da 304, né, ela sinaliza, ela vira um trunfo político no fim do governo Fátima. Você veja que, como o senhor bem expôs, realmente houve no primeiro ano do governo Lula, né, essas prioridades do PAC. Penso eu que, não sei, a burocracia às vezes nos impede as coisas avançarem, né? Poderia ter iniciado antes, mas começou agora. É um marco para o Rio Grande do Norte, para o governo Lula e para o governo Fátima. De fato, o ganho político tem que ser atribuído a esses dois governos. O governo Lula tem uma boa avaliação em nível de Brasil, do Rio Grande do Norte, Mossoró. Paradoxalmente, o governo Fátima não consegue exatamente refletir os mesmos números do governo Lula. A pesquisa TS2-TCM trouxe recentemente 64% de desaprovação. Por que o governo Fátima, apesar de inúmeros trabalhos, principalmente nesse último ano recente, isso não consegue chegar à população, pelo menos a gente se baseando nos números que as pesquisas trazem como a TCM e TS2? Então, eu até concordo com você que seria bom que tivesse começado antes a questão da 304. Mas você sabia que se falou 60 anos, se falou na duplicação da 304, mas não tinha projeto. Sim, os demais governos ficaram no discurso. Não tinha projeto. Então, veja só, não tinha projeto. Precisou entrar a Fátima, né, que passou o primeiro governo sendo perseguida pelos bolsonaristas, não é? Não foi nem atendida pelos bolsonaristas, veja você, perseguida através da política do ódio, não é? Passou. Veio Lula, e na primeira ação do governo do presidente Lula foi levada a demanda da questão da 304. Aí começou a fazer o projeto. Eu tenho o maior prazer, a maior honra de acompanhar as ações, as reuniões que a governadora Fátima lá em Brasília. Acompanhei todas as reuniões com o Ministério do Transporte, com o ministro Renan. Tinha hora que eu saí lá, mas vai sair mesmo, não vai, esse projeto... Foi feito o projeto. Está aí. Depois do projeto, a licença e a obra foi iniciada. Por isso que levou aí, digamos, 2 anos e meio para elaborar esse projeto. Mas tem uma série de outras ações, e aí eu vou entrar na sua pergunta direta. Tem, por exemplo, as ações dos recursos hídricos. Até o meio do ano agora, o presidente Lula virá no estado para inaugurar o ramal norte, para concluir a integração das águas do São Francisco, que vai chegar ali por Zé da Penha, no açude de Angicos, lá em Zé da Penha, tá certo? E vai mudar essa realidade. Tem ações do sistema adutor do Seridó, inaugurada e já entrega a barragem do Odissi, que estava parada, inaugurada e já integra a barragem das Traíras. Então tem um conjunto de ações. Tem 1.400 quilômetros de estradas construída, reconstruída e reformada pela Fátima, mais 600 esse ano, que vai dar 2.000 quilômetros. Tem as ações concretas na área da saúde, na área da agricultura familiar, na área da segurança. Bom, deputado, eu interrompi, em razão do intervalo. Retomando o raciocínio, o senhor estava falando as obras, os serviços que o governo Fátima implementou no Rio Grande do Norte. Então, em qualquer área que a gente analise as ações do governo da professora Fátima, quer seja em infraestrutura, estradas, recursos hídricos, agricultura familiar, quer seja na saúde, na educação, na cultura, temos problemas? Temos. Mas nós temos ações maiores do que os problemas. Então você me perguntava, o que eu penso sobre a avaliação do governo da professora Fátima? Sabe o que eu acho que tem, Tasso? Tem um preconceito, eu tenho dito isso. Tem uma barreira, tem um preconceito alimentado numa política de ódio contra a Fátima, para deixar as pessoas reagentes, digamos assim, com barreiras para compreender e para ter uma adesão, para ter uma compreensão das ações do governo. Tem um preconceito que impede que as pessoas percebam o que realmente acontece. Todo governo tem problemas. Nós temos divergências nas políticas, temos divergências nas políticas. Agora,
não pode transformar as divergências em ódio. Então, com a Fátima, tem uma política de preconceito contra a Fátima. Não tenho dúvida disso. Qual seria esse preconceito? Vários preconceitos pela história dela, pela forma que ela faz política, porque essa elite política que sempre dominou o nosso Estado não suporta, não aceita. Então, tem isso na política. Por ser uma mulher. Porque, veja, certamente as ações da Prefeitura de Mossoró, as pessoas têm crítica. Você já viu a pessoa criticar as ações do prefeito Alisson com tanta raiva como critica as ações de Fátima? Você já viu as pessoas criticar as ações, algumas pessoas, criticar as ações da Prefeitura de Natal com tanta raiva que critica a Fátima? Você não vê isso. A Prefeitura de Natal deixou quase 50 obras inacabadas quando passou para Paulo Freire. Quase 50. Deixou dívidas. E por que não critica? Está lá, inaugurou um hospital, se lembram disso? Que não funciona até hoje. Por que não critica? Aí aqui, o Hospital da Mulher, que é um grande equipamento, quando acontece um problema que é normal acontecer na administração, vira um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Aqui o prefeito inaugurou recentemente um hospital, parabéns, Agora, se tiver ir lá, você vai ver defeito. Por que se encobre os defeitos das administrações de Alisson, lá de Natal, e tem tanto ódio com as ações digamos assim, os problemas administrativos corriqueiros que acontecem em todos os estados com a Fátima? Então isso tem a ver com um preconceito, como eu estou dizendo, é disso que se trata. E isso altera, isso afeta a avaliação do nosso governo. Pois não. Tem um ódio em relação a essa questão. Então, acho que as pessoas precisam, você pode discordar, deve discordar, normal, natural. Agora, você tem que fazer justiça. A Fátima, o governo da Fátima, transforma o Rio Grande do Norte. Que é uma obra como a 304, aí o ódio, o preconceito, faz com que as pessoas não vejam a importância da obra como a 304. Você quer uma obra tão importante como a integração das bacias, o sistema adutor do Seridó, o ódio, o preconceito, não deixa ver. Você quer uma ação tão importante da reforma de 25 barragens e açudes do Estado, o ódio, o preconceito não deixa ver. Olha quantos leitos de UTI chegaram em Mossoró. Olha quantos leitos de UTI chegaram em Açu, em Pau dos Ferros, em Caicó, que não existiam. Mas as pessoas, o ódio, o preconceito, não deixa perceber isso. Vai lá pegar o defeito e pegue, digamos assim, pancada em cima disso. Mas eu acho que isso vai sendo enfrentado. E eu quero me colocar à disposição, dialogar com a sociedade sobre isso e fazer essa denúncia. É inadmissível o que tentam fazer com a professora Fátima. Afinal de contas, quem é que tem medo da política Fátima Bezerra? Quem está por trás disso? É um grupo, uma elite que está espalhada, que não suporta ver as transformações que o Estado tem. Eu não tenho dúvida nenhuma, tenho muita tranquilidade em dizer que o nosso Estado hoje tem um caminho, tem um rumo. Tem problema, tem problema. Bem, mandar um abraço aí para o nosso amigo Nelson Gregório, que está acompanhando a gente, um grande militante do PT aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço, Nelson. Está acompanhando o deputado Fernando Mineiro. Mineiro, vamos falar da política partidária, campanha eleitoral 2026. A saída de Walter Alves, 2 pontos para o senhor. Na sua opinião, a sua defesa é de que a governadora realmente deve renunciar. Nós vamos ter uma situação aí, na renúncia de Fátima, bem sui generis, de instabilidade, inclusive institucional. E um outro ponto, como é que o senhor vê a sua avaliação da saída de Walter Alves, vice-governador do grupo governista? Inclusive, a deputada Isolda deu uma declaração forte, disse que a atitude beira... foi uma atitude responsável que beira a covardia. O senhor enxerga como uma traição também? Olha, eu acho que o Walter fez a escolha dele. Eu acho ruim, eu lamento, porque Walter, em 2022, foi eleito pela população, numa aliança com o PT, é o vice da governadora Fátima, participou 3 anos aí convivendo, e acompanhando, sabe, da honestidade, sabe da dedicação, sabe do esforço, sabe das transformações que aconteceram nesse Estado. Eu lamento que agora, no último ano, ele tenha saído e ido para
um dos campos da oposição. Eu até disse que ele voltou para o berço de onde ele veio, né, para ser tutelado pelos esses grupos mais tradicionais. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade de ser um cara ainda jovem na política, de avançar. Não é? Ele poderia substituir da Fátima, ser o candidato a governador, né, de toda essa força política, de todo esse grupo político que tem transformado o Rio Grande do Norte. Mas ele fez uma escolha, política é escolha. Não é? Eu respeito a escolha dele, fez uma escolha. Aí nós vamos ter que fazer outra escolha. Então, isso muda, digamos assim, a escolha dele muda a relação que estava planejado para 2026. É óbvio, não é? Nós não podemos desconhecer esse fato, não é? E o PT, eu não sou da direção do PT, o PT tem dado as orientações, tem falado, a sua presidente tem falado, o governo tem falado, está buscando, não é, agora garantir aquilo que está planejado. O que está planejado? Nós temos um pré-candidato, que é o nosso Carlos Eduardo, o Cadu, um jovem que entra na política partidária de eleitoral pela primeira vez, deu um show e dá um show como secretário de Fazenda, um cara muito sério, né? Convivi com ele como secretário do primeiro governo da professora Fátima, tem um potencial assim fantástico, eu fico muito feliz, né, quando vejo um jovem como o Cadu se dispor para fazer política, é o nosso pré-candidato ao governo, e a Fátima será a nossa candidata a Senado. Então o PT está tratando e fazendo as tratativas para seguir nesse plano. O governo e o PT que vai fazer as avaliações do que vai acontecer até março, né, até o início de abril. O MDB, apesar de romper com o PT local, lá no plano nacional continua dando sustentação e apoio ao presidente Lula. E na última conversa de Walter com a governadora, ele colocou os cargos que o MDB tem na estrutura de governo, colocou à disposição. O senhor defende, qual a sua visão nessa situação? O senhor defende que os cargos realmente sejam exonerados neste momento? Ou isso criaria ainda uma cisão ainda maior? Não, isso tendo em vista que a Aliança Nacional permanece. Não, veja só, isso é uma responsabilidade, uma ação do governo, né? Não é o PT que vai decidir isso, porque não foi o PT que decidiu que cargo A ou B ou C vai para A ou B ou C, né? Isso é uma decisão de governo. Agora, o que eu acho disso? Como é a formação dos governos no Brasil? Chama cargo de confiança. Como é que é a formação do governo e da administração de Alisson? Como é que é a formação da administração da Prefeitura de Natal? De cargos de quem está do lado dele. Eu não conheço ninguém na Prefeitura de Natal que esteja contra Paulinho Freire. Eu não conheço ninguém na Prefeitura de Mossoró, só se estiver debaixo do pano, né, contra o Alisson. Então, se fosse eu, o que eu posso falar é, se fosse eu, o que eu faria? Eu chamaria as pessoas indicadas pelo Walter e perguntaria para elas: vem cá, você vai seguir o Walter e vai romper, né, com o governo e vai apoiar o adversário do governo, ou você vai ficar, né, dando continuidade ao trabalho que você está fazendo aqui no estado? Eu faria isso, né? E acho que a governadora, no tempo dela, do jeito dela, vai fazer isso. Então isso é uma questão do governo, mas é normal, é natural, né? E é bom, né, que quem esteja no governo esteja dentro do projeto do governo. Mas essa, eu repito, é uma decisão do governo. Se fosse eu faria isso, tá certo? Chamaria e perguntava: aí, como é que é? Você vai ficar com o nosso adversário ou conosco? Se ele disser que vai ficar com o adversário, eu dizia: fica à vontade desde já, né? Mas a governadora é outra pessoa, pensa de outro jeito e faz de outra maneira, entendeu? Muito bem. Deputado Fernando Mineiro conosco aqui. A gente está perto do final aqui do programa. Mandar um abraço aí para o Técio Pereira, né? Técio Pereira, grande militante. Temos 4 minutos ainda, deputado. Em 2 minutos dá para o senhor resumir aí o que é que o senhor pensa numa eventual eleição indireta para o Estado, né? Então, temos essa possibilidade, né? Temos. Você sabe que eu achava, quando veio essa questão de que não ia assumir e tal, eu achava que ninguém queria, né? Já estão dizendo que está ruim. Se está ruim, para que quer assumir? Pensa comigo, viu? Estão dizendo que, ou alguém disse, acho que deve ter esquecido já, que está ruim e vão querer assumir. O que eu disse na época? Olha, a prova melhor que a gente tem de que o Estado não é uma bomba fiscal é a gente colocar lá o Cadu, o nosso secretário da Fazenda,
porque ele não vai colocar a bomba no colo dele, não é verdade? É a prova. Eu até achava que as oposições, porque nós temos 2 grupos de oposição de direita e centro-direita no Estado. Um representado pelo Alisson e outro agora representado pelo Álvaro e Rogério. São 2 grupos conservadores que têm outros projetos. E nós precisamos aproveitar o período eleitoral que virá para debater quais são os projetos. Por exemplo, o que esse povo pensa sobre a UERN? O que esse povo pensa sobre a CAERN? O que esse povo pensa sobre educação pública, sobre saúde, sobre desenvolvimento? Não é? O que eles pensam? O que eles pensam sobre a democracia? Esse é o debate que nós vamos fazer, tá certo? A eleição é para isso, tá certo? Pois bem, hoje, aí eu estou vendo, eu acompanho os blogs, acompanho vocês, né, suas análises todas, e tá, a imprensa faz, que parece que tem gente, tanto ligada a Alisson como gente ligada a Álvaro, que está interessado no governo tampão. Ora, se estão dizendo que está tão ruim, por que estão interessados? A primeira questão é essa, para você pensar. Segundo, o Estado elegeu em 2022, né, a governadora Fátima. Eu acho que seria natural que em ela, né, como ela está querendo, e já disse, vai trabalhar para ser candidata a Senado, colocar um nome que esteja dando continuidade até terminar o ano, dezembro, e no ano que vem a gente colocar quem foi eleito. E você sabe para quem eu vou trabalhar, para quem eu vou torcer e para quem eu vou lutar para ser eleito nas próximas eleições. Muito bem, ainda teremos outros desdobramentos até lá, né, deputado Mineiro? Deputado Mineiro, a gente está chegando ao final aqui do nosso cenário político, inclusive hoje, terça-feira, o nosso colega Von Núvio está de volta, o Von Núvio Prachedes. E por que ele não volta na segunda? Vai voltar na terça? Deve ter sido em razão dos dias, né, para bater os 15 dias de férias. Então a gente começa hoje, oficialmente, a campanha Volta Von Núvio, viu? Eu sei que o senhor é uma pessoa espirituosa, vai participar agora aqui no final do nosso cenário político com essa campanha. Tem até um vídeo aí dos meninos lá do marketing. Vamos soltar aí logo a campanha Volta Von Núvio, pessoal? Volta Von Núvio! O Bruno, o Renato e o nosso amigo Emerson também aí. Vem pra cá, a turma aqui, fazer um Volta Von Núvio com o deputado mineiro. É a campanha VV. Você notou? VV, Volta Von Núvio. VV, é o VV, ó. Campanha VV, ó. A vem campanha pra cá, Caio. Vem pra cá, o Luiz Eduardo. Ó, Volta Von Núvio, não é assim a campanha? Cá, fica VV, aqui, ó. Vamos fechar o programa hoje assim. Quando eu disser até 3, o cenário político termina hoje, agora. Obrigado, deputado Mineiro, pela participação. E no final, 1, 2, 3, Volta Von Núvio. 1, 2, 3, Volta Von Núvio. VV.